E aí, turma, galera do bem, tudo bem com vocês? Bora pra live de número 77. Todo dia eu tô trazendo aqui uma live onde a gente discute um assunto. Aquele assunto que vai fazer a gente ser aquele 1% melhor ao dia. E hoje a live de hoje é número 77. E hoje a gente vai falar um tema bastante bem legal, que é os 3 vilões da leitura diária. Ontem eu coloquei essa enquete lá no Instagram e as pessoas comentaram sobre a falta de propósito do que ler, às vezes não sabe nem o que ler, a procrastinação, excesso de procrastinação e também a falta de tempo. E a gente vai abordar esses 3 temas aqui nessa live e a gente vai sair dessa live aqui com a intenção de se ler todo dia, tá bom? Bora lá então, vamos falar um pouquinho sobre esses 3 pontos aqui. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é o quê? A questão da falta do propósito. Às vezes as pessoas elas falam assim, às vezes elas têm até a vontade de querer ler. E isso acontecia comigo no começo. Eu tinha até vontade de ler, mas eu ficava imaginando o que eu vou ler, por onde eu começo a ler, qual o tipo de livro que eu começo a ler. E isso é uma das coisas que mais pega pra gente que tá naquela vontade de ler, mas não sabe por onde começar. Então aqui, antes de a gente chegar no ponto da falta do propósito do que ler, do que escolher, de como escolher um livro para ler, eu vou trazer algumas coisas para você, que é tipo trazer um pensamento diferente do que pode ser a leitura na vida. E isso vai fazer com que a gente comece a ter um propósito por trás da leitura. Como que eu enxergo o livro hoje? Como que eu enxergo o livro? Eu vejo que o livro, ele pode reforçar uma crença que já existe dentro de mim, ou ele pode trazer uma crença nova. De que jeito? Pensa assim, ó. Eu pego e leio um livro. Quando eu leio aquele livro ele vai trazer alguns assuntos que às vezes não estavam no meu entendimento. Então, quando eu leio um livro, ele traz um conhecimento para mim que pode reforçar algo que eu já acredito. Se eu pego um livro para ler, esse livro fala sobre mentalidade, sobre a mudança de mentalidade, sobre uma mentalidade de crescimento, aquilo ali reforça algo que eu já acredito. Se eu acredito que a gente pode ter uma mentalidade de crescimento, aquilo ali vai reforçar. Então o livro ele vai estar sempre reforçando aquilo que eu acredito. Então esse é o primeiro ponto, vai estar sempre reforçando. O segundo ponto é quando ele traz uma visão diferente daquilo que eu já penso. Eu tenho um padrão de pensamento e aí o livro vem e traz uma visão diferente. Aquilo ali abre os meus olhos, abre a minha visão, abre o meu campo de decisão. Eu consigo tomar decisões melhores, eu consigo enxergar melhores as opções. Então, ele pode me trazer dessas duas formas. Ou já reforçar uma crença que existe dentro de mim, ou trazer uma crença nova. Me trazer uma crença nova. Então, isso já valeria muito na questão de como a gente vive hoje, na questão de mudança de mentalidade, de padrão de pensamento. Então, a primeira coisa que eu vejo é isso. Um segundo ponto. Pensa assim, ó, o que é o livro? O livro é o resumo do resumo, é o filé mignon da cabeça de uma pessoa. Vamos pegar alguns exemplos. Eu pego um livro que, vamos supor que eu quero estudar algo sobre criação de hábito. Eu quero mudar os meus hábitos. Eu vou lá, vou buscar um livro de hábito. A pessoa que escreveu aquele livro, ela passou praticamente 10 anos, 15 anos, às vezes 20 anos, às vezes 30 anos da vida dela estudando tudo sobre hábito. E tudo aquilo ali está compilado dentro da cabeça dela. Tudo isso aí está compilado dentro da cabeça dela. E aí o que ela faz? Ela fala, eu preciso passar isso para um livro. Então ela pega tudo aquele monte de informação de 20 anos, ela pega tudo aquilo ali e fala, como que eu posso pegar tudo isso aqui que eu tenho de conhecimento e transformar num livro? Aí a pessoa pega toda aquela informação, põe para fora. E aí sai um pacote de informação aqui. Só que ela fala assim, cara, esse pacote de informação ainda tem muita informação. Como que eu posso extrair o top do top daqui, as coisas que as pessoas mais precisam ali para aplicar na vida delas e gerar resultado? Aí ela pega daquilo ali, ela faz um resumo, um passo a passo, ela traz os principais insights, as coisas mais importantes que as pessoas precisam saber sobre um determinado assunto.
e aquilo ali sai um livro. Então imagine hoje a leitura é você pegar o melhor do melhor que existe da cabeça das pessoas que estudaram um determinado assunto durante anos e você ter aquilo ali compilado dentro de um conteúdo onde você, em um mês, você pode pegar todo aquele conteúdo, tudo aquilo que a pessoa teve ali na cabeça dela, você pegar o melhor que tem ali e ler e aplicar na sua vida. Dentro do livro você vai saber todos os erros que a pessoa cometeu para você não cometer e todos os insights, todos os ensinamentos, o caminho que ela fez para criar aquele determinado assunto. Então pensa, se hoje falta um propósito da leitura, por que eu vou ler? A leitura eu acho que não é tão eficiente. Pensa nisso. A pessoa estuda 20, 30 anos, você quer? Aí você vai lá e pega o que a pessoa estudou durante anos, você pega o que a pessoa estudou durante anos e compila em uma única informação ali, em um conteúdo de um livro, onde você em uma semana, às vezes em um mês, você pega aquele livro, estuda sobre aquilo ali, pega só o filé mignon de tudo aquilo ali que a pessoa estudou. Então hoje eu vejo que a leitura é uma das maiores fontes de transformação de mentalidade e comportamento na vida de uma pessoa. Eu vejo hoje que o livro é uma das maiores fontes de transformação. Por quê? É você pegar o melhor do melhor do melhor da cabeça de uma pessoa que passou 30 anos estudando sobre um determinado assunto e ela compilar aquilo em um livro. Se eu quero aprender sobre hábito e eu vou querer... Uma pessoa para ficar bom em alguma coisa, tem uma regra aí. Alguém fez um estudo e uma pessoa falou que alguém para virar expert em um determinado assunto, ela tem que ter 10.000 horas de estudo. Eu não lembro o nome do cara agora. Mas o cara falou que para ele ser bom realmente em algum assunto, ele tem que ter 10.000 horas de estudo. 10.000 horas de estudo dá praticamente 5 anos você estudando 8 horas por dia. É mais ou menos isso. Então, imagine assim, você querer estudar sobre hábitos, você vai passar 5 anos da sua vida estudando 8 horas por dia para se tornar bom, o melhor naquilo referente sobre hábito. Só que você pode ir lá e pegar um livro onde o cara passou 30 anos da vida dele e ele entrega mastigado, passo a passo, sobre o que é o hábito. Aquilo que você precisa entender para estudar, para entender o hábito. Então, o que eu vejo da leitura? Além de ser uma grande fonte de transformação na vida do ser humano, eu vejo que é o quê? Economizar tempo. Economizar tempo na minha vida. E aí, Carol, tudo bem? O que você vai... A leitura, os livros, eles vão te fazer economizar tempo. Então, o primeiro ponto é esse. Como que eu crio um propósito para ler? Só pensar nisso. Que eles podem trazer uma crença nova para você ou fortalecer uma crença que você já acredita. O livro vai te fazer economizar tempo. Que você vai pegar o principal do principal que você precisa saber sobre um determinado assunto e estudar sobre aquilo ali. Então, o primeiro ponto é esse. Se existe uma falta de propósito sobre um assunto que você quer estudar, leva isso com você que você vai fazer total diferença. Pensa que, eu passaria 10 anos da minha vida estudando sobre esse assunto. Eu sei que eu tenho tudo que eu preciso dentro desse livro. Que em um mês eu posso ler e entender sobre isso. Então, esse é o primeiro ponto. O que eu devo ler? Você precisa ver qual área da sua vida você quer melhorar. Hoje existem livros para qualquer tipo de coisa que você queira fazer. Espiritualidade, lado pessoal, lado profissional, liderança, relacionamento, educação dos filhos, tudo que você... Network, o que você pensar hoje? Criação de hábito, disciplina, o que você pensar hoje, existe livro para isso. Então você precisa fazer um balanço da sua vida, colocar uma régua, fazer assim, ó. Você vai determinar uma régua e você vai colocar nessa régua de 0 a 10 e você vai pegar a área da sua vida, de 0 a 10, você vai pegar a área da sua vida e vai dar uma nota para ela. Na minha área pessoal eu tô com uma nota 3. Eu queria melhorar isso aqui na minha área pessoal. E aí você vai buscar livros que falam sobre desenvolvimento humano. Eu queria melhorar os meus hábitos, eu tenho muita dificuldade de hábitos. Eu vou lá e vou escolher os livros que falam sobre hábitos, sobre disciplina, sobre persistência, sobre fé, sobre espiritualidade, sobre relacionamento, sobre... o que você pensar tem livro hoje, tá bom? Então, a dificuldade de escolher é o quê?
É só você determinar qual área da sua vida hoje você quer melhorar. E a partir daquela área que você quer melhorar, você vai escolher alguns, você vai fazer uma pesquisa, você vai determinar alguns livros que você vai ler. E aqueles livros vão fazer total diferença na sua vida a partir de hoje, tá? Aí a gente vai para o próximo ponto, o que é? Eu tenho super propósito, eu sei o que eu quero ler, mas me falta tempo. Na verdade, o que a gente tem na vida é uma troca de prioridade. É aquilo que eu determino. Se eu acredito que a leitura é algo importante para mim, eu vou colocar aquilo ali como prioridade. Se eu acredito que brincar com os meus filhos é importante, eu coloco aquilo ali como prioridade. Se eu acredito que o meu trabalho é a coisa mais importante da minha vida, eu coloco aquilo ali como prioridade. Se eu acredito que passar 2 horas nas redes sociais vendo a história, a vida das pessoas, se eu acredito que aquilo ali é importante para mim, aquilo ali eu coloco como prioridade. Então a nossa vida ela é direcionada com as coisas que a gente acredita e com as coisas que a gente mesmo coloca como prioridade. Se eu acho que, ficar vendo vídeo, ficar vendo pornografia no celular, aquilo ali é importante para mim, eu vou colocar aquilo ali como prioridade. Então a leitura hoje não é a falta de tempo. Não é a falta de... As coisas que a gente tem hoje na vida, eu não consigo empreender porque eu tenho falta de tempo. Eu não consigo fazer isso porque eu tenho falta de tempo. Mas você não conhece minha vida. Eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, eu trabalho, não sei o quê. Não é nada disso. Tudo isso é uma desculpa que a gente conta pra gente mesmo sobre alguma coisa que a gente quer fazer. Mas eu não tenho emprego, eu passei dificuldade, meu pai fez isso, meu pai batia em mim. Cara, não adianta. Tudo isso é uma conversa que a gente conta pra gente mesmo. O que a gente tem é o foco e a direção da prioridade daquilo que a gente está fazendo hoje. Eu, quando comecei a ler, eu acordava às 6 horas da manhã, trampava até quase 6 horas da tarde. Eu fazia faculdade. Eu tenho 2 filhos, eu sou casado, sou pai, sou marido, tem um monte de coisa que acontece. Só que eu falei que aquilo ali era uma prioridade da minha vida. E o que eu percebi? Que eu gastava energia em coisas que não me estavam levando para nada. Eu ficava meia hora no celular, eu ficava às vezes 1 hora no celular, vendo WhatsApp, vendo grupo de família, eu ficava na rede social. O que eu comecei a perceber? É onde eu ponho o meu foco, onde eu coloco a minha prioridade. Eu comecei a mudar aonde eu colocava a minha prioridade. Eu comecei a levantar meia hora mais cedo todos os dias. E eu lia meia hora antes de trabalhar. Na hora do almoço eu terminava de almoçar e ficava vendo telefone, ficava vendo celular, ficava vendo um monte de coisa. Eu falei, vou trocar esse tempo que eu tenho da hora do almoço. Então eu terminava de almoçar e pegava o livro para ler. À noite eu troquei a televisão, jornal, novela, essas coisas e comecei a ler. Então no começo eu tinha blocos de leituras que eu fui substituindo por coisas que não estavam fazendo sentido para mim. Eu mudei as minhas prioridades. E aí eu comecei a ler. Meia hora de manhã, meia hora na hora do almoço, meia hora, 1 hora à noite. E aí eu comecei a trocar. E cada vez mais eu comecei a identificar pontos que eu gastava energia, mas não era prioridade na minha vida. E aí eu comecei a fazer o quê? Mudar esses hábitos. A gente é um ser humano feito de hábitos. Eu comecei a mudar esses hábitos. Quando a gente muda os hábitos, a gente começa a mudar os resultados. Então hoje não é a falta de tempo, mas é a falta de onde a gente coloca energia. De verdade, hoje se a pessoa fala, eu não tenho tempo para ler. Eu consigo mostrar para você que você tem 10 minutos do seu dia para ler. E a questão aqui não é ler um livro por semana, mas a questão aqui é você criar o hábito da leitura todos os dias. Mas eu não tenho 10 minutos do meu dia, você não sabe como que é o meu dia. Eu vou falar para você que você tem no mínimo 10, 15 minutos todos os dias. Querendo ou não, você tem esses 10, 15 minutos todos os dias que você consegue ler. Rodrigo, qual que é esses 10, 15 minutos então que eu fiquei curiosa? Você vai no banheiro todos os dias, eu tenho certeza disso. Você vai no banheiro todos os dias. Para fazer o número 1, número 2, você tem ali 10 minutos. Só que você faz o quê? Você leva o celular pro banheiro. Troca, deixa o livro lá no banheiro. Eu conheço pessoas que fizeram isso e mudaram o hábito. Começaram a ler 1, 2 livros por mês. Só de trocar o celular pelo um livro. Na hora que você for no banheiro, deixa um livro lá no banheiro. Aqueles 10, 15 minutos você vai ficar ali. Se você vai 1 vez, 2 vezes, você vai ler ali 10 minutos. 5 minutos, você vai ler 3 páginas, 4 páginas. Se você ler hoje 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, você está na frente de quase 50% da população que não lê nenhum livro por ano.
Então hoje não é a falta de tempo, é a falta de onde a gente coloca prioridade. E troca ali meia hora de rede social, troca ali meia hora de WhatsApp, ficar vendo o grupo da família, onde a mensagem é a mesma em todos os grupos da família. Não sei se isso acontece com você, mas a mensagem está no grupo dos pais, está no grupo dos primos, dos irmãos, dos tios, todo o grupo da família é a mesma mensagem, é copiar e colar. Então faz isso, de verdade. Troca, aproveita esses horários que você tem de coisas que você... Pensa assim, o que eu estou fazendo hoje me leva para onde eu quero? Me leva para onde eu quero ir? Se não, não faz sentido eu colocar energia ali. Muda a prioridade. E de verdade, se você trocar por um hábito da leitura, você vai perceber o quanto a sua mentalidade vai crescer, o quanto a mudança de comportamento você vai ter. E aí a gente vai falar da persistência agora. Aí, Carol, vou falar agora para você da persistência e da constância. Como que a gente consegue fazer isso? E o segundo ponto é a procrastinação. A procrastinação é a falta de constância. A procrastinação é uma habilidade que a gente tem, é uma habilidade de a gente deixar para depois o que a gente precisa fazer agora. E uma das coisas que faz as pessoas procrastinarem, às vezes, é a falta de tempo. E eu já dei algumas dicas aqui de como a gente pode criar esse tempo agora. Como que a gente pode... É igual o banco 30 horas, né? Como que a gente pode sair de um dia de 24 horas e fazer esse dia ter 30 horas? Igual o Banco Itaú. E aí a gente vai para a procrastinação. O que é a procrastinação? A procrastinação, eu sei que eu tenho que fazer aquilo ali, mas eu não faço. Por algum motivo, eu acabo procrastinando. Não tem problema. Todo mundo é um ser humano que procrastina. Eu procrastino. Só que a gente precisa identificar o que a gente está procrastinando, o que a gente não está tendo consistência, constância, o que a gente não está persistindo. Então existem várias coisas que a gente pode procrastinar e várias coisas que a gente não tem que procrastinar. Então o peso daquilo ali é muito forte. Às vezes a gente procrastina porque a gente não tem um porquê bem claro. Às vezes a gente procrastina, a gente não tem constância naquilo ali, a gente não persiste porque às vezes o porquê ele não está forte. Só que o porquê, ele só se torna forte quando a gente amarra ele com um sentimento, com uma emoção. O que é? É igual ao planejamento. O que é planejamento? Pega a definição de planejamento. Planejamento é eu trazer o futuro para o momento agora. Planejamento é isso, é eu trazer o futuro para o momento agora. Quando eu planejo, eu vou lá no futuro, eu me conecto com aquela emoção, me conecto com aquela sensação. Por isso que as pessoas falam sobre quadro dos sonhos, sobre a criação de um mapa do futuro que você quer, do mundo que você quer. O que é? É eu ir lá no futuro, me conectar com aquela emoção, me conectar com aquele sentimento, trazer aquele sentimento para o momento agora e aplicar. E aí o que é a constância? É a falta dessa conexão. E aí eu não consigo ter constância. Aí a gente vai para um ponto que é o quê? Se eu quero criar um hábito, o que consiste um hábito? O hábito consiste de algumas camadas, mas pensando assim a grosso modo, ele precisa ter um estímulo, precisa ter partir de algum gatilho, e aí vai ter uma resposta que é a ação, e isso aí vai gerar um resultado. Às vezes o resultado não está claro. Se você não conseguir se conectar com o resultado, o que isso vai me trazer de benefício? Às vezes você não vai ter constância para fazer todo dia. Às vezes é o estímulo. O que é o estímulo? Se eu quero ter a constância de ler todo dia, não adianta eu deixar o livro guardado lá na estante, que eu não vou lembrar de pegar ele. O livro tem que ficar na cabeceira da minha cama, tem que ficar ali no banheiro, tem que ficar no escritório, tem que ficar na mesa, na sala. Aonde eu bater o olho eu vou ver. Então, a gente pode ajustar o estímulo. De que forma? Deixando o livro ali aparente, bem próximo de onde a gente está vendo. A gente pode colocar uma rotina. O que é uma rotina? Uma disciplina. Disciplina é eu tornar algo que não é automático em automática, é eu forçar aquilo ali. A disciplina me traz o hábito, e depois que se torna um hábito, acabou. Como que eu forço aquilo ali? Coloco um lembrete, todos os dias às 7 horas da manhã eu vou ler 15 minutos. Todos os dias coloco um lembrete no celular para despertar. O meu toca, 7 e pouco, leitura, meio-dia e pouco, leitura, tal, leitura. Coloca para despertar, é um gatilho que quando tocar você vai falar assim, opa, eu tenho que ler. E deixa o livro perto de você, já deixa tudo preparado o seu ambiente, aquilo ali vai te ajudar. Isso vai te ajudar a vencer a procrastinação, porque o que acontece, como que você instala um hábito? Às vezes ou você tem que deixar ele mais fácil, quanto mais fácil você faz o quê? E aí é onde a gente vai entrar na questão da ação. O que é ação?
Às vezes as pessoas não fazem o que precisam fazer, não tem constância daquilo ali, por quê? A execução está muito difícil. Como assim, Rodrigo? Às vezes, se eu não deixar cada vez mais fácil a execução, cada vez mais eu vou procrastinar, eu não vou ter consistência naquilo que eu quero fazer. A consistência é muito mais importante que a intensidade. Como assim? Se eu vou lá e falo assim, eu quero ler um livro por semana, eu já li um livro por semana na vida? Não, não li. Então, o que vai acontecer? Eu vou começar na segunda-feira super motivado. A motivação na segunda-feira vem para todo mundo. Segunda-feira é o dia do começo, é o dia que eu começo tudo. Começa a dieta, começa a academia, começa a leitura. Só que aí, eu tô lá, quero ler um livro por semana. Você vai ter que ler no primeiro dia 50 páginas. Aí você tá motivado, você vai lá e lê. Aí chega na terça-feira, eu tô motivado. Aí chega na quarta-feira, você já teve aquele problema com os filhos, você já teve aquele problema no trabalho, você já tá cansado. Aí quarta-feira você já não consegue ler. Aí chega na quinta, já não li ontem, hoje também não vou ler. Aí sexta, não vou ler. Aí sábado, não leio, que é sábado. Aí chega domingo, domingo eu vou dormir até mais tarde. Aí você não lê. Mas por quê? Porque a execução tá difícil. E aquilo ali não tá se tornando um hábito porque tá tendo resistência. Então, Rodrigo, como que eu faço para ter constância? Começa determinando a execução fácil. Pega a execução difícil e transforma em fácil. De que jeito? Eu vou ler 2 páginas por dia. Eu vou ler 3 páginas por dia. Eu vou ler 5 páginas por dia. 5 páginas é 15 minutos, é 20 minutos do seu dia. E aí você vai repetir aquilo ali todos os dias, usando o gatilho do despertador, usando o gatilho de deixar o ambiente preparado, usando o propósito. Por que eu vou ler isso aqui? 3 perguntas poderosas para qualquer coisa que você for aprender, que vai ajudar o seu cérebro a ativar uma parte da sua cabeça, que vai ativar uma parte de aprendizado. O porquê eu quero aprender isso, onde eu vou aplicar isso e quando eu vou aplicar isso. Quando você pegar um livro, você tem que fazer essas 3 perguntas. Por que eu vou ler esse livro? Onde eu vou aplicar isso que eu peguei aqui agora? Quando que eu vou aplicar na minha vida? Essas 3 perguntas são as 3 perguntas poderosas que vai ativar o seu cérebro a prestar atenção em tudo que você está lendo ali. Então, reajustar o gatilho faz o quê? É eu colocar um gatilho de ação. É colocar um estímulo. Coloco um despertador, deixo o ambiente preparado, deixo o livro ali já preparado. O que eu faço com a ação? A ação, em vez de eu deixar ela difícil, eu transformo ela em fácil. Então, eu vou até deixar um desafio aqui. Eu vou sair dessa live e eu vou deixar lá nos stories, vai lá nos stories que eu vou deixar o desafio. É como se fosse um guardião. A gente vai fazer uma parada aí que é o quê? Veio na minha cabeça agora isso. Como que eu faço? Comprometimento. Comprometimento é uma coisa que faz as pessoas fazerem o que precisam fazer. Então, o maior que deu aqui foi a falta de consistência da leitura. A gente vai fazer uma parada assim. Lá nos stories eu vou explicar como vai ser. Toda vez que você lê, a cada dia, você vai diminuir com a resistência. Você não vai querer ler 50 páginas por dia. Você vai ler ali 2, 3, 4, 5 páginas, o que você determinar. A questão aqui é na consistência. A gente vai fazer isso durante 21 dias, sei lá quantos dias. E como que vai ser? Vocês vão marcar lá, vocês vão tirar uma foto do livro que vocês estão lendo todos os dias. Você vai tirar uma foto e vai marcar o meu @. E vai colocar lá. Leitura com propósito. Aí eu vou explicar como vai ser lá nos stories. Você vai colocar lá. E aí isso aí vai fazer o quê? Vai te gerar consistência. Porque além de você ter um comprometimento com outras pessoas, você vai ter a consistência do quê? Tem o gatilho aí do despertador, que vai tocar toda vez, putz, eu preciso lá, eu preciso ler porque eu preciso postar. Então isso aí vai gerar um comprometimento. E a consistência, eu não quero que você entre na criação do hábito de ler, eu vou ler 50... Nesse momento não é ler 50 páginas, nesse momento é ler 1 página por dia. É essa aqui. Depois que você instalou isso em modo automático, aí você coloca intensidade. Aí você vai colocar ali, agora eu vou ler então 5 páginas, agora eu vou ler 10 páginas, agora eu vou ler 20 páginas. Daqui a pouco você vai estar lendo um livro por semana. Eu falo isso porque foi isso que aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, um cara que vendia pastel na feira um cara super normal, todo mundo consegue, não tem jeito. É só pegar o conceito da coisa que vai dar certo. Então, galera, eu vou explicar lá nos stories como vai funcionar o desafio, mas vai ser assim, ó.
que eu queria passar aqui para vocês? Que o quê? A leitura é uma das coisas que pode transformar a vida de uma pessoa, de verdade. A questão da mentalidade e comportamento. E eu vejo isso dentro da... Existe um estudo comprovado, a pirâmide do indivíduo, e tem algumas coisas que estão dentro do indivíduo. Uma é o ambiente, você pode mudar o seu ambiente, você pode mudar os seus comportamentos, você pode mudar as suas capacidades, suas crenças. E aqui a gente falou sobre ressignificar algumas crenças sobre a leitura, sobre o propósito por trás da leitura, sobre como que eu posso escolher um tema da leitura. A gente falou sobre capacidade e comportamento e um pouquinho sobre o ambiente. Então a ideia aqui é você instalar esse hábito de uma vez por todas da leitura. De verdade, o livro ele pode transformar a sua mentalidade, o seu comportamento. E é isso que muda os resultados das pessoas hoje. É a mudança de pensamento, é a mudança ali da mentalidade e principalmente de comportamento. E comportamento está envolvendo hábito, disciplina, fazer o que precisa ser feito. Então essas coisas que mais movem as pessoas hoje. Então ontem eu coloquei a enquete, eu vi que tinha muita gente, sabe, com essa dificuldade. Então essa live vai ficar salva, vou deixar ela salva lá. Se fez sentido para você, compartilha com mais pessoas. Deixa o seu comentário lá, qual que foi o maior aprendizado que você teve aqui. E lá nos stories agora eu vou fazer o desafio. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esse desafio junto, tá bom? Então, galera, um beijão no coração de vocês. Hoje tem live à noite, tá bom? Hoje à noite, já vou dar um spoiler aqui. A gente vai falar sobre o que é a mente, que todo mundo fala. O que é a mente e como... E quais são os 4 tipos de mente que existem dentro de uma pessoa. Como assim, Rodrigo? Tem 4 tipos de mente? Tem 4 tipos de mente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na live à noite, tá bom? Então, ó, um beijão no coração de vocês, um ótimo dia. E a gente se vê aí durante o dia nos stories e à noite na próxima live, tá bom? Valeu!